O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Você viu aí, é hora de falar de política e Mário Flávio já está por aqui para comentar o encontro do presidente da Alep, Álvaro Porto, e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ele mesmo, o ex-governador do estado. Bom dia para você, Mário. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Pois é, rapaz, ontem o ex-presidente da Copergás, né, o ex-deputado André Campos, ele ofereceu um almoço para o ex-governador Paulo Câmara e apresentar ele oficialmente, digamos assim, como presidente do BNB, né, do Banco Nordeste. E aí vários políticos foram convidados e tal. E entre eles estava o Álvaro Porto. Álvaro Porto, que semana passada, ele que foi o responsável por uma derrota fragorosa aí da governadora Raquel Lira na Assembleia, ele que é do mesmo partido de Raquel. E ontem Álvaro Porto botou o Paulo Câmara lá em cima e chamou a atenção. Porque Paulo Câmara, que todo mundo sabe, né, desafeto de Raquel Lira. Então vamos trazer um trecho aqui da fala do Álvaro Porto, daqui a pouco a gente comenta. Boa tarde a todos e a todas. Em nome de Paulo Câmara, quero saudar todas as autoridades aqui presentes. Venho aqui representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco e dar esse depoimento. Mesmo a gente fazendo campanha em lados opostos, nunca deixei de ser recebido no Palácio, onde era recebido por Zé Neto, pelo governador Paulo Câmara, e era resolvido várias emendas parlamentares do nosso município. Então, eu digo hoje, governador, que quem sai ganhando é Pernambuco. Pernambuco que está numa ascensão muito grande na pecuária, na agricultura. Está aqui Nelson Bezerra, diretor-presidente da Masterboi, que se instalou em Canhotinho e que, graças a Deus, já está batendo hoje em torno de 500 bois por dia. E todo pecuarista, o pequeno produtor, vai precisar do Banco do Nordeste. Então, seu papel é um papel muito importante para a classe média, a classe do pequeno produtor, do agricultor familiar. E a gente tem certeza que esse trabalho vai ser feito com carinho aqui em Pernambuco. Quero lhe desejar sorte e dizer que a Assembleia Legislativa de Pernambuco está à sua disposição. Meus parabéns. Muito obrigado. Então, Álvaro Porto dizendo aí que quando Paulo Câmara era governador, mesmo ele sendo da oposição, era recebido, né, no Palácio do Campo das Princesas, e o mundo político entendeu isso como mais um recado aí para o Palácio, né, que os deputados afirmam que estão tendo dificuldades em serem recebidos aí lá pela governadora e pela equipe dela. Então, mais uma fala assim que chama a atenção do Álvaro Porto, né? Semana passada, na eleição da Assembleia, ele disse que houve pressões externas, forças ocultas e tudo mais, e hoje ele solta essa, ontem na verdade ele soltou essa, e disse que vai ser ótimo para Pernambuco, que o Banco do Nordeste está em boas mãos, aí contrariando o que dizem os opositores a Paulo Câmara. Então, sem dúvidas, uma fala aí que acaba, né, reacendendo essa possibilidade de crise que existe entre o presidente da Assembleia e a governadora Raquel, eles que são do PSDB. No plano nacional, ontem o mundo político no Brasil não se falava em outra coisa, a não ser a visita do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, né, ao Brasil, e recebido com pompas, né, pelo presidente Lula. Lembrando que Nicolás Maduro, inclusive, tem uma recompensa de mais de 15 milhões de dólares por ele nos Estados Unidos por tráfico de drogas, né, entre outras acusações. O professor Marco Aurélio fez uma análise hoje de manhã no Café Forró e Política e lembrou de uma ONG que analisa o nível das ditaduras e democracias que existem no mundo, né, e a Venezuela é uma das piores, né, do mundo do ponto de vista de direitos humanos. Né, o opositor lá é perseguido, é assassinado, a eleição é fraudada e tudo mais. Então eu acho que uma das maiores críticas que se fazia ao ex-presidente Jair Bolsonaro era falar somente para o público dele. Bolsonaro fez isso durante muito tempo. Mas parece que Lula, né, não é muito diferente nesse quesito, não. Ele parece que tende
a falar para aquele núcleo mais duro da esquerda que simpatiza com Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, insiste nessas parcerias, e ontem achou pouco, ainda trouxe o Nicolás Maduro para ser recebido com pompas de chefe de Estado, um dos maiores ditadores que existem hoje no mundo. Sabendo que ia gerar toda essa repercussão, né? Negativa, inclusive. Isso mesmo, Rodrigo. Sabendo que ia gerar isso, mas parece que é a propósito mesmo, ó, vamos fazer e vamos dizer, enfim, sem necessidade nenhuma. Inventaram uma reunião lá com os países da América do Sul para, na verdade, né, o pano de fundo ser trazer Nicolás Maduro de volta ao Brasil após 8 anos. Nem Dilma, que Dilma foi do movimento guerrilheiro, né? Dilma foi presa. Porque Lula não fez nada disso, né? Lula, ele foi eleito mais naquela questão, ele ganhou fama naquela questão do simbolismo do sindicalismo dos anos 80, ali, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, né? E por uma prisão na época dos sindicalistas. Mas Dilma, por exemplo, foi muito mais atuante na época da questão da esquerda, da ditadura, do que Lula. Mas nem Dilma recebeu Maduro e Lula ontem recebe. Enfim, é um tapa na cara, né, de quem gosta de democracia. Essa visita ontem e as falas de Lula, né, os recortes que foram jogados nas redes sociais, cada um piores que o outro. Mas eu particularmente não esperava outra coisa, né, com esse tipo de pauta não, né, de estar recebendo. Só falta ele receber agora o presidente da Nicarágua e aí pronto. Aí dá a moléstia mesmo dos cachorros na democracia. Mas enfim, repercute muito mal e segue repercutindo. Hoje vai ser mais um dia. Tira o foco todo de outros assuntos e fica o foco todo, né, em Nicolás Maduro, e ele dizendo que a Venezuela é vítima de uma narrativa. Foi o que Lula disse ontem. Então ele vai arcar com as consequências, né? Porque ontem muitos que não votaram em Bolsonaro e votaram em Lula, justamente por achar que a democracia estava ameaçada, ontem várias reações. Por exemplo, João Amoedo, presidente do partido, ex-presidente do Partido Novo, que declarou voto em Lula, né, reclamando, se dizendo arrependido. Mas enfim, é uma coisa que parece que o pessoal não teme, né? E assim como o Bolsonaro cometeu vários erros, né, Rodrigo e Laís, eu vejo o Lula cometendo muitos erros do ponto de vista ideológicos que poderiam ser evitados. Mas, pelo jeito, esse mandato dele vai ser para isso mesmo. Tudo isso em meio a 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país por causa das condições em que viviam, né? Sem falar os que ficaram lá porque não tinha condição de sair. Exatamente. Muita gente veio, inclusive, para o Brasil para ter direito a coisa básica. Né? Eu estou acompanhando, inclusive, um casal que que eles são viajantes, né? Eles estão lá na Venezuela. E assim, é triste você ver a situação das pessoas. Não é narrativa, não é, Laís? Pois é, não é. Mas infelizmente, né? Eu acho que poderia ser evitado esse tipo de coisa pelo presidente Lula, né? Mas, como eu disse, ele não está muito preocupado com essa história, não. Ele foi eleito, eu acho que ele voltou para, entre outras coisas, né, mostrar um lado ideológico que sempre teve, né, e que o Bolsonaro tem do outro lado também, e mostrar que eles são muito parecidos, bem mais do que a gente imaginava e do que muita gente teima em dizer que não são. Pois é. E tendo que enfrentar também um Congresso duríssimo, né? E agora mais do que nunca. E eu concordo com você, Rodrigo. E numa semana de CPI, né? Por exemplo, imagina o que vai virar a CPI do MST em meio à visita de Maduro aqui. Vai ser uma confusão dos diabos. Já tava a polêmica lá com o negócio de Marina Silva, né? Parece que isso foi para apagar ali um pouquinho essa história. Ou piorar. Mas só piorou, né? Se a ideia era melhorar e ela tá praticamente escorraçada do governo, né? Há quem diga que ela sai essa semana do governo. Enfim, 8 horas, já estouramos aqui. Pois é. Mas vamos esperar como vai ser hoje o dia. Amanhã a gente comenta, no Manhã Cidade também. O professor Marco Aurélio recebe hoje aqui, entrevistado no Cidade Entrevista. Enfim, muitos assuntos durante o dia. E a gente na expectativa, né, da chegada do São João também. E se esse ano, né, a gente vai receber autoridades nacionais. O ano passado a gente recebeu aqui todos os candidatos ao governo do estado. O ex-presidente Bolsonaro compareceu. Vamos ver se a gente recebe aqui autoridades. E para encerrar a minha participação aqui hoje, Laís, ontem à noite, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou um reajuste de 5% para os servidores do município. Então, um aumento aí em meio ao São João, no reajuste no salário para todo mundo aproveitar aí e comprar umas pamonhas. Umas brusinhas. E umas brusinhas, né? Porque eu até hoje espero
a pamonha de Encruzilhada de São João de Patriota Júnior. Fica a dica. Cobrou no ar. Tá massa, Mário. A gente se fala mais amanhã. É possível que ele não nasce na abertura de São João. Vou pedir ao pai dele. Alô, seu Juarez. Manda Tem que aí. pedir aos parentes, porque depende de Se depender de patriota. Patriota, ele come tudo lá mesmo. Valeu, Mário. Valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo